A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é Rosemilson Silva. Desde já quero lhe fazer um pedido. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe esta mensagem. Toda sexta-feira tem uma mensagem nova no canal para a sua meditação. Hoje eu gostaria de ler o Salmo de número 1, a partir do verso 1, com os amados irmãos, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a palavra abençoada para nós hoje, nesta sexta-feira, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, bem-aventurado é aquele que não busca o conselho daqueles que não andam segundo a palavra de Deus, daqueles que não seguem os caminhos de Deus, daqueles que não temem a Deus, que não se detêm nesses caminhos, que não praticam, a vida que essas pessoas levam, que não estão andando nesses caminhos, que não ficam presos nesses caminhos, que não ficam juntamente com essas pessoas escarnecendo da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então, o varão que não anda segundo o conselho daqueles que não servem a Deus, que não seguem a palavra de Deus, que não vivem esta palavra, aqueles que não se detêm nesse caminho de pecadores, que não andam em uma vida de pecado, que procura se afastar do pecado, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não tem uma vida andando, praticando, junto com essas pessoas, com essas práticas, mas antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele não tem prazer em uma vida de pecado. Ele não busca conselho em quem não tem uma vida plena na palavra de Deus. Ele nem fica assentado, batendo um papo, vivendo no seu convívio com os escarnecedores, aqueles que confrontam, aqueles que zombam, aqueles que não praticam, aqueles que não vivem esta palavra. Mas o seu prazer é na lei de Deus, na lei do Senhor, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Deus ensinou para nós através da sua palavra. E nela medita de dia e de noite, porque a Bíblia não foi feita apenas para ler, mas para se meditar, para pensar, para nos fazer refletir, como praticar nas nossas vidas, como mudar, como se transformar. Então era para ser meditada. O que eu tenho feito? Está de acordo com o que está dizendo a lei de Deus? O que eu preciso mudar? Como eu posso colocar em prática esta palavra na minha vida? Aí tem uma promessa: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Então qual a promessa de quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem tem um convívio no meio das pessoas que não praticam a palavra de Deus? Mas o seu prazer é nesta palavra e nela medita, será como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação própria. Porque quando a pessoa vive na palavra, medita nesta lei, ele é como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas. Ribeiro de águas aqui é a presença do Espírito Santo, o qual essa árvore vai dar o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então a árvore que não será destruída com o tempo, porque ela está sendo regada por ribeiros de água, o ribeiro de água chamada Espírito Santo, palavra de Deus. E tudo quanto fizer vai fazer o quê? Irá prosperar. Então a pessoa que anda segundo a palavra, que não anda no caminho dos pecadores, mas busca andar em uma vida plena com a palavra de Deus, é uma árvore que não será destruída, pois ela está sendo regada pela presença de Deus. Então tudo que ela fizer prosperará.
Eu estava vendo alguns podcasts e achei interessante Tiago Nigro dizendo que ele começou a prosperar quando ele começou a praticar esta palavra, quando ele começou a entender, a ler, a meditar e praticar na vida dele, ele começou a prosperar. Porque na palavra tem tudo que você precisa. Conselho para casais, conselho de como criar os filhos, como tratar as pessoas, como adorar a Deus, como servir a Deus, uma conduta de um caráter cristão. A Bíblia ensina tudo, como administrar as finanças, como se comportar no trabalho, tudo tem na Bíblia. E aqui são conceitos milenares deixados pelo próprio Deus para nós. Então, todos aqueles que praticam, né, que andam segundo a palavra, prosperará. É uma árvore plantada junto ao ribeiro, chamado Espírito Santo, que não vai deixar essa árvore ser destruída. Então, que nessa sexta-feira você saia com esse pensamento, né, com isso no seu coração. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus, para que eu seja plantado junto a ribeiros, o ribeiro, as águas do Espírito Santo, para que minhas folhas não caem, para que eu venha dar o fruto na estação própria e que eu venha prosperar. Deus abençoe, deixe o seu like, curta, comente, se inscreva no canal. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.